Olá, está começando mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu falarei um pouco sobre cascata. Isso mesmo, cascata em HTML e CSS. Mas antes, eu gostaria de informar que não faz parte do projeto, mesmo porque eu já falei um pouco de cascata. Já falei um pouco de cascata porque, por exemplo, a tag div é utilizada para posicionar objetos. Sim, principalmente objetos em cascata. Mas vamos lá em algo interessante para vocês saberem. Para explicar um pouco, eu vou usar uma lista simples de definição, tá? Então, alguns exemplos de tag que herdam a propriedade da tag py, eu posso citar h1, p, h2 e assim por diante, né? A maioria das tags herdam o valor da tag py. Mas existem tags que não herdam o valor do py. E quais são as tags que não herdam o valor do py? Posso citar widget, tá difícil. O widget, posso citar weight também. Posso citar margin, padding e img. Essas tags não herdam o valor da tag. Mas vamos a um exemplo, né? Então, eu venho aqui nessa tag div que eu criei de exemplo e vou inserir uma simples imagem. Já que esse vídeo é só um exemplo para podermos dar continuidade às videoaulas. Então, eu vou linkar a imagem, né? css barra img css barra o nome da imagem 0389.png. Ok, venho aqui, salvo o documento e peço para abri-lo. Pronto. Herdam cascata H1, P1, H2, não herdam width, weight, margin, padding e img. Ok, inseri uma imagem e eu vou dar um valor na minha tag div. Isso mesmo. Eu venho aqui no documento CSS e vou começar a configurar minha div. Eu vou colocar uma borda, né, para conseguir ver minha div. Essa borda terá um pixel apenas, mas será double e blue. Venho aqui, salvo, peço para abrir o documento mais uma vez. Pronto, eu já tenho. Agora eu vou dizer que a minha div tem um width de 30 pixels e um weight de 30 pixels. E como você pode ver, tanto o width quanto o weight quanto a imagem não herdam o valor da tag py, certo? E como eu poderia fazer isso? Pronto, agora eu venho aqui, salvo e peço para abrir o documento mais uma vez. Mas como eu poderia corrigir isso? Bem, eu poderia corrigir da seguinte forma, chamando a div e a imagem e configurando ela manualmente. Então eu falo que meu width é de 30 pixels
e meu weight é de 30 pixels. Venho aqui, salvo novamente, peço para abrir o documento mais uma vez. Pronto, a imagem está no tamanho certo, mas isso não é legal fazer, porque senão, se eu edito a div, eu tenho que lembrar de editar a imagem da div. E em códigos grandes isso não é muito bom. Então eu venho aqui e coloco inherit, isso mesmo, inherit avisa para a tag filho herdar o valor da tag pai. Então eu coloco inherit nas duas. Salvo o documento mais uma vez. E peço para abrir o documento para nós vermos a diferença. Pronto. Ok. Vamos ver o que nós vimos na aula de hoje. Um documento em branco, né? Que está fora do nosso projeto, só para explicar o básico de cascata. Explicamos que H1, P1 e H2 recebem o valor da tag pai, enquanto o width, weight, margin, page e img não recebem o valor do pai. E colocamos uma imagem bem pequena. Colocamos uma margem na nossa div, colocamos um valor específico para a nossa div e dimensionamos a imagem manualmente, colocando o mesmo valor da div, mas isso não é muito bom. Então o que nós fizemos? Utilizamos a função inherit. Então, se você for vir aqui e alterar o width para 50 e o weight para 40 e clicar em salvar, vou pedir para abrir o documento mais uma vez e pronto. Interessante. Salvar mais uma vez e atualiza essa página. Ok. Agora, só para confirmar, eu vou deixar 50 pixels e 50 pixels. Vou salvar o documento e vou atualizar essa página. Pronto, a imagem aumentou. Então, pessoal, vocês viram realmente como funciona a inherit e como configurar elementos que não recebem o valor da tag pai. Ok? Então, essa aula é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like e qualquer dúvida é só perguntar. Até mais.